Estou triste ou estou deprimido? Você sabe a diferença entre tristeza e depressão? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de hoje. A gente vai falar exatamente sobre essa diferença entre tristeza e depressão. Sou Karen Duarte, psicóloga clínica. Se você gosta de temas de psicologia, de autodesenvolvimento, aproveita para se inscrever, curte aqui, já compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação também. Então vamos lá, vamos falar de depressão e tristeza hoje? O que a gente precisa entender primeiro sobre tristeza? Tristeza é uma emoção natural que todo ser humano vai ter. Isso faz parte do nosso sistema aí, hormonal, a nossa forma de trazer uma percepção de que algo está errado para a gente. Então, normalmente, a tristeza ela vai estar relacionada a um evento específico, normalmente difícil ou desafiador que está acontecendo na sua vida. Então, quando a gente pensa em um momento triste na nossa vida, a gente normalmente vai conseguir associar. Aconteceu algo naquele dia que ou me trouxe um gatilho emocional, ou aquilo foi difícil, era algo inesperado, algo desafiador. Então, a tristeza ela pode estar relacionada a, por exemplo, alguém disse algo que te chateou muito no seu dia a dia. Pode estar relacionada a você ter criado uma expectativa sobre algo e ela não ter sido correspondida. Pode estar relacionado a algo que aconteceu na sua vida que é imprevisível. Alguém morreu, você perdeu o seu trabalho, aconteceu algo muito ruim com você quando você saiu, algo nesse sentido. Normalmente vai ser essa emoção que vai nos trazer a ideia de que isso não foi bom para mim. Isso eu preciso me defender ou me respaldar em relação a isso. E aí, quando a gente pensa na tristeza, a gente está falando de um sintoma só. Eu estou triste. Normalmente você vai ter essa reação de lágrimas, você vai chorar, ou então você vai ter essa reação de como se você sentisse uma certa angústia, você ficasse um dia mais embotado, mais na sua. Embotado, eu estou falando no sentido de não ter outras emoções legais, e às vezes até um certo nó na garganta, porque a tristeza ela vai se confundir muito com a angústia. Se você elaborou aquilo, eu pensei sobre isso e me deixou triste. Ou você simplesmente descarregou, eu chorei. Algumas pessoas confundem a ideia de, chorar eu estou sendo fraco. Mas chorar é uma das funções mais preciosas que a gente tem no nosso organismo natural de autorregulação. Quando a gente chora, a gente descarregou aquela tensão, que foi aquela informação que o nosso corpo disse para nós mesmos que algo que aconteceu ali não foi legal, que a gente precisa lidar com aquilo, ou se afastar, ou você reagir àquilo, ou até mesmo você deixar aquilo passar, você soltar, perdoar aquilo que aconteceu. Então, normalmente a gente vai chorar, ou a gente vai elaborar, vou falar sobre isso, ou eu vou ressignificar, vou perdoar, vou deixar isso ir na minha vida. E essa tristeza vai passar, esse incômodo, ele vai o quê? Ser normalizado na sua vida. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um estado emocional, que é uma doença, onde não tem só a tristeza. E normalmente as pessoas que têm depressão, o primeiro sintoma não vai ser a tristeza. Às vezes a pessoa já normalizou tanto esse primeiro sintoma, que é está acontecendo algo comigo, esse incômodo, quando a pessoa vai perceber que é depressão, ela já tem outros sintomas muito maiores. Então, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de o quê? Algo que tem uma duração maior e que tem outras formas da gente enxergar não só a tristeza que não está tudo bem com a gente. Então, vamos pensar aqui qual seria essas outras formas. A gente está falando de outros sintomas. Na depressão, o que uma pessoa com depressão ela vai começar a enxergar em si mesma? Primeiro, a pessoa com depressão, ela não se sente só triste, ela se sente como se estivesse cansada. Ela está sem energia. Então, quando você está desenvolvendo uma depressão, você começa a dizer frases do tipo: não estou com vontade de fazer certas coisas. Tenho preguiça de ver pessoas, estou com preguiça de sair de casa. Não tenho muita energia para fazer isso. Se eu pudesse, eu nem levantaria da cama hoje.
É como se tudo que você fosse fazer, mesmo que você gostasse antes, vai ter um peso muito grande. Seu corpo não corresponde mais a você conseguir ter aquela energia para fazer aquilo que você fazia antes. Então, o primeiro sintoma da depressão é a falta de energia e esse cansaço. E às vezes essa ideia de você estar com preguiça, você está procrastinando, mas você está mascarando aqui essa falta de energia de fazer as suas questões. O outro ponto é que normalmente as pessoas que têm depressão, elas já normalizaram essa ideia de estarem angustiadas, de estarem tensas. Então essa pessoa está mal, ela não está bem, ela não está feliz, não tem aquele sentimento de plenitude na vida dela, já tem um tempo, mas aquilo é normal, normalizou não estar se sentindo bem. Isso vai acarretar em outras variações. Ou com o tempo você vai ter pensamentos mais ansiosos e mais medrosos, então a depressão ela sempre pode acarretar, se não tiver esse cuidado, em ansiedade, em insônia, síndrome do pânico, em outras doenças. Às vezes a depressão ela já começou com a ansiedade, então é muito comum a pessoa ter ansiedade, depois ela observar que é uma depressão também. E ali, além de você ter esses pensamentos mais ansiosos, esses pensamentos, ou eles podem se transformar em pensamentos raivosos e destrutivos em relação a você mesmo. Ah, nem adianta eu fazer isso aqui. Ah, mas para que eu vou colocar energia nisso se eu não vejo sentido nisso? E você pode se tornar uma pessoa mais irritada em relação às outras pessoas, porque como está muito difícil você achar sentido, você fazer o que precisa ser feito na sua vida, a partir do momento que as pessoas começarem a demandarem de você, você vai começar a ficar muito irritado. Então é muito comum na depressão que a gente começa a afastar pessoas próximas da gente, ou a gente sentir muita raiva de tudo que essa pessoa espera da gente, ou até mesmo a gente começar a sentir raiva de si mesmo por não estar conseguindo corresponder a essas expectativas do outro, do que tinha que ter sendo feito, e as expectativas da gente mesmo. Além da irritação, às vezes, em um grau mais elevado da depressão, a gente começa a ser aquela pessoa que tem pensamentos mais sem esperança. Seus pensamentos estão totalmente voltados para eu não vejo lógica em cuidar de mim, em desenvolver a minha vida. Então, os pensamentos são mais destrutivos e catastróficos. E esse é o ápice da depressão. Quando eu começo a pensar que não vale a pena, eu não tenho nem mais ferramentas, eu não consigo mesmo sair desse estado mental, onde eu vejo que eu consigo sair desse limbo, dessa zona escura da minha vida. E esses pensamentos, dependendo do nível de catástrofe que você começa a pensar na sua vida, você vai começar a ter pensamentos a ter suicídio. É muito comum a gente imaginar que o depressivo é aquela pessoa que vai estar prostrada na cama, sem lavar o cabelo, sem sair de casa, com a casa bagunçada, muito apática. Sim, isso é comum, mas isso a gente está falando de um estágio mais elevado da depressão. O mais comum que às vezes as pessoas não percebem é que quando uma pessoa ela está deprimida, ela começou a viver a vida dela no automático. Então, às vezes, a pessoa está com depressão há anos e ela não entende que é aquilo. Ela está vivendo a vida dela, fazendo só o que ela precisa fazer, ela está funcionando ali no passo. Então, como eu tenho que sobreviver, ou como eu tenho responsabilidades com essas pessoas, eu vou trabalhar, eu acordo, trabalho, mas quando eu chego eu não faço mais nada. Eu faço algumas coisas que tenho que fazer aqui na minha casa, mas é isso que eu preciso fazer. Eu cuido dessas obrigações com as outras pessoas e é isso que eu preciso fazer. E aí essa pessoa está num estado de tensão, de não se entender com a própria vida e conexão consigo mesmo há muito tempo. E a gente imagina que a depressão é só quando essa pessoa chegou nesse ápice aqui. Mas aqui já é um sinal de alerta. E é importante a gente olhar para isso. A maior parte das pessoas que chegam para mim na clínica, elas chegam nesse lugar de às vezes estar totalmente desconectadas de si mesmas, vivendo a vida totalmente no automático. E aí, o que vale a gente trazer aqui, quando a gente pensa nessa diferença, é que a tristeza, ela é uma emoção que vai vir e vai passar, e vai ter um evento associado. Normalmente, na depressão, a gente às vezes nem consegue enxergar o porquê que aquilo aconteceu na nossa vida. Às vezes, a pessoa está tão vivendo automático que ela nem sabe mais dizer o que a angustia, o que traz gatilho emocional, o que ela poderia mudar, como ela está na própria vida. E aí, o que a gente pode entender?
Diferente da gente pensar que a depressão ela vem de um trauma, às vezes não é exatamente um trauma. Vem exatamente você viver uma vida onde você está totalmente desconectado do que é essencial para você. Ou você nunca conheceu o que é isso. Você está vivendo uma vida baseada na obrigação, de estímulos que não fazem sentido para você. Se tem estímulos que não são criativos, que não nos trazem a sensação de bem-estar, de encontro consigo mesmo, a gente vai liberar uma quantidade hormonal, que são hormônios que não são os hormônios que nos geram esse lugar de saciedade, de estar bem com a própria vida, de ter energia. Os hormônios aqui que são positivos, acaba que a gente vai gerar mais hormônios que são hormônios deprimidos. Essa quantidade de hormônio deprimido por muito tempo no nosso corpo, sem a gente trazer essa autorregulação, vai gerar depressão. Então, toda pessoa que tem depressão, a primeira questão que ela tem que olhar é, além de buscar a regulação hormonal, é entender que ela precisa ir para esse lugar de voltar a se conectar consigo mesma, se conhecer melhor, entender o que faz bem para ela e entender o que na vida dela está acontecendo, que talvez já é algo aversivo, que deveria ter fechado o ciclo, ter saído dali, e que essa pessoa está postergando. E aquilo está sendo doses ali pequenas de algo que está afundando ela, matando ela aos poucos. Então, a conexão consigo mesmo, se conhecer, sair desse estado automático, é o principal caminho para começar a buscar essas ferramentas para sair do estado deprimido.